frase marcante da leitura da Epístola de São Pedro, que corresponde ao Salmo 54. Lançai as vossas preocupações no coração de Deus, e Ele cuidará de vós. Ele vos nutrirá. Ele providenciará tudo. Ele terá cuidado dos mínimos detalhes de sua vida. Alguém aqui certamente já deve ter passado por uma grande tribulação na vida, mas o que você faria se fosse você, uma senhora de 49 anos, viúva nesta idade, tendo que criar 12 filhos e tendo que administrar um comércio e diante desta provação, desta dor terrível de perder o marido de forma repentina por um infarto fulminante, se viu assim diante de uma grande batalha, a batalha da vida, a batalha da provação, a batalha do sofrimento, de ter que enfrentar a cruz sem esmerecer, confiando em Deus plenamente e fazendo exatamente o que São Pedro aconselha, que eu acabei de falar para vocês agora, né? Lançai as vossas preocupações no coração de Deus. Confesso aqui que é fácil repetir o que São Pedro escreve, né? Mas talvez se eu estivesse no lugar desta pessoa, como é que teria sido a reação quando a gente se vê sem chão e com a família talvez no momento de desestruturação por vontade divina, mas sim, segundo os aspectos humanos, como é que a pessoa vai lidar tendo que enfrentar um desafio tão grande, humanamente falando, é impossível. Mas, meus amados irmãos, que força tão grande que Deus dá para os santos, e que força tão grande que nosso Senhor deu para esta mãe. Que força tão grande que ela teve para poder ligar para o pároco, né? E perguntar para ele se ele podia explicar que segurança ela estava sentindo, que firmeza, que fortaleza, que conforto interior que a sua alma experimentava. O que podia explicar, portanto, que diante de uma situação tão dramática, ela encontrava suporte e não se desesperava. O padre, que a conhecia muito bem, que tinha convivido com ela, com o seu falecido esposo por anos, depois de ter batizado os seus filhos, ele se lembrou daquele dia que ele esteve lá visitando aquela família para fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus. E aí o padre, ele não teve outra explicação senão dizer para esta mãe que a força que ela estava sentindo naquele momento era o Sagrado Coração de Jesus que estava ali dentro da sua casa, entronizado no lar, sustentando-a para que ela não esmorecesse. É o Sagrado Coração de Jesus que está aí. É Ele que te segura pela mão, é Ele que te sustenta. E exatamente se cumpre o que São Pedro fala, que se nós lançarmos as nossas preocupações no coração de Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos sustentar, vai nos nutrir, ou seja, vai prover todas as necessidades para que a nossa alma encontre um sentido, mesmo nos sofrimentos. Porque, no fim das contas, o sentido dos sofrimentos é o céu. E por mais que a gente perca algum bem material, algum ente querido, a gente sabe que se Deus assim o permite, é porque Ele quer nos levar para o céu. Só para completar aqui a história, né? Ela, depois de alguns dias que manteve o comércio fechado por luto, e depois que reabriu, com todo o empenho, com toda a fé, um vizinho ainda teve a infelicidade de ir lá desafiá-la, né, de certa forma, dizendo como é que ela tinha condições de continuar, né, cuidando do trabalho, sendo que ela deveria estar assim mesmo. Essa senhora me contou
essa vizinha disse, sendo que você deveria estar prostrada no fundo de uma cama, né? É a famosa depressão de alguém que não consegue se reerguer diante de uma provação. E ela, então, com toda a simplicidade, disse, mas quem é que vai sustentar os meus filhos? E ela, portanto, ali enfrenta a dor e o sofrimento, cumpre o dever, executa a vontade de Deus com fidelidade e vence na vida. Essa senhora sempre rezou a Deus para ter um filho padre, né? Ela teve 13, criou 12 e teve um só. Mas essa história aqui, para poder introduzir um pouco a reflexão de hoje, meus amados irmãos, é porque nós todos aqui somos indefesos, somos frágeis, somos pecadores. Nós precisamos da força de Deus, precisamos do suporte da graça de Deus, precisamos também da misericórdia de Deus que nos atraia e que nos leve de volta, porque por muitas vezes nós perecemos, nós viramos as costas para Deus, confiamos em nós mesmos, ou muitas vezes nós nos revoltamos, desobedecemos, nos rebelamos, e pelo nosso orgulho, o nosso egoísmo, em algum momento da vida, nós todos nos tornamos uma ovelha desgarrada, né? Vocês sabem que o coração de Jesus, ele se entristece com todos os pecados que os homens cometem, quando a ovelha se perde, né? Mas o que deixa mais o coração de Jesus triste é quando o pecador não consegue mais confiar na sua misericórdia e resiste e fecha o coração em vez de voltar para os braços do pastor, para estar dentro do redil, pois é essa a vontade de nosso Senhor, que nenhum dos seus filhos se perca, que nenhuma das suas ovelhas se torne transviada a ponto de não poder voltar mais, porque é claro que nós nos transviamos, mas é claro, muito mais claro, que o amor de Deus é maior e que do mesmo modo que nós nos transviamos, nós podemos voltar confiando no perdão de nosso Senhor. Por isso que a parábola de hoje conta exatamente, digamos assim, o que Jesus fez durante toda a sua vida, né? Pois nós sabemos que o bom pastor é nosso Senhor. E São Lucas, quando ele narra a parábola, é como se ele estivesse, né, colocando na boca de Jesus a sua autobiografia, porque Jesus é o pastor que quer que todas as ovelhas se salvem, mas é capaz de deixar aquelas 99 que já estão salvas para ir atrás daquela que está perdida. E é tão bonito ver que o Evangelho fala que lá no céu existe mais alegria por um pecador que se converte, não é? Do que 99 justos que perseveram. Um dia nós causamos certamente a tristeza para o coração de Jesus por termos transviado, né? Por termos desviado do caminho. Mas um dia também eu sei aqui que tem muitos que causaram uma profunda alegria no coração de Jesus por terem voltado, né? Eu sei que aqui muitos fizeram com que o céu estivesse em festa e que os anjos se alegrassem, porque estava perdido como filho pródigo, não é? Mas pôde voltar e pôde confiar no perdão misericordioso do Pai, do pastor, que quer acolher a todos. Nosso Senhor, Ele só quer agora de nós a confiança, então, a confiança absoluta, plena, total, para a gente poder entregar o nosso coração para Ele e confiar plenamente, porque o resto Ele vai fazer. Vocês sabem que, na verdade, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é bíblica, porque no Evangelho a gente vê as narrativas da vida e o que levou Jesus a fazer com a sua vida. Ele nos amou até o fim, se entregou a nós numa cruz e provou que nos ama, derramando até a última gota de sangue por nós. Por isso que nosso Senhor, num determinado momento da sua vida pública, né, Ele de maneira bem solene, abrindo os braços, podemos dizer assim, né, como Cristo Redentor lá no alto, né, do Corcovado, está de braços abertos. Se vocês não sabem, ali naquela estátua tem o coração de Jesus, não é? Lá no centro, justamente porque é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, dizendo para todos:
Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Como está lá no Evangelho de São Mateus: tomai sobre vós o meu jugo, o meu peso, que é leve, que é suave, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz, descanso para as vossas almas, né? Quando a gente ama, a gente não sente o peso, nem das obrigações, nem do trabalho, nem das tribulações, porque nosso Senhor nos sustenta e o seu peso que Ele coloca sobre os nossos ombros torna-se suave e torna-se leve, pois este peso também Ele carregou e Ele levou até o Calvário, né, para ser crucificado. Uma vez, Santa Ludigarda, né? Uma santa alemã mística, lá no século XIII, ela, como Santa Matilde e Santa Gertrudes, essas santas religiosas místicas, tiveram aparições de Nosso Senhor, e a partir de então, no século XIII, é que esta devoção fundamentada na Bíblia ao coração de Jesus começou a ter mais espaço, né, na igreja. Claro, de maneira muito paulatina, né? Muito devagar, até que em 1673, 74, 75, né? No século XVII, o coração de Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, né? Revelando o seu Sagrado Coração de maneira mais evidente, mais nítida, né? Mais objetiva. Ele mostra o seu coração dizendo: eis o coração que tanto amou os homens, dos quais só recebe ingratidões, friezas e desprezos. Sobretudo no sacramento do divino amor, a Eucaristia, desprezos, ingratidões dos homens, mas de maneira especial das almas consagradas. Nosso Senhor mostra o seu coração com a ferida aberta, rodeado por uma coroa de espinhos, encimado, né, pela cruz e pela chama ardente de caridade. É como se Nosso Senhor dissesse: entreguem para mim os vossos corações. Mas eu falava de Santa Ludigarda, que teve de Nosso Senhor um dom especial. Quando as pessoas chegavam perto dela, automaticamente elas ficavam curadas de suas doenças. Ela ficava incomodada com isso e pediu ao Nosso Senhor que trocasse o seu dom para outra coisa. Ela rezava o breviário com as monjas, não entendia o latim e pediu ao Nosso Senhor o dom de compreender os salmos. E Nosso Senhor lhe deu a sabedoria e ela compreendia perfeitamente todos os 150 salmos, muito mais do que qualquer exegeta ou teólogo. Mas ela chegou no momento que ela viu que a ciência de conhecer os salmos não era o suficiente, que ela precisava de um amor ardente. E aí ela pediu ao Nosso Senhor que tirasse dela essa compreensão dos salmos e que lhe desse apenas a caridade, o amor, como dom supremo, né? E Nosso Senhor apenas lhe disse: dá-me o teu coração. Nessa mesma época, havia um religioso chamado São Boaventura, que também teve essa ideia, né? Claro, de maneira figurativa. Ele queria que Nosso Senhor fizesse com ele um transplante de coração, né? Ele dava o coração dele para Jesus, coração imperfeito, né? Um coração enfermo, com todas as misérias de um homem religioso, santo, mas que pedia a Nosso Senhor que, com o seu coração sagrado, né, ele substituísse as suas imperfeições, fraquezas e misérias. É o que Nosso Senhor fala, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. Por isso que a gente repete muitas vezes, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Jesus, pastor que quer a salvação da ovelha perdida, me leva para junto dos seus braços e nunca me permita sair de vós, sair da união convosco, da graça santificante. E, Senhor, mesmo que um dia eu tiver a fraqueza, eu peço que o Senhor não tire de mim a confiança na sua misericórdia e no seu poder de me perdoar.
Meus amados irmãos, eu achei tão bonito quando nós cantamos na entrada aqui, pedindo a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Nas nossas tribulações, nós precisamos tanto da Virgem Maria para que ela nos socorra nas nossas misérias e para que ela nos leve sempre para Jesus e que também ela nunca permita que o nosso coração desconfie da misericórdia de Deus. Porque de fato existe um grande pecado, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo. É esse pecado que de fato é o pecado que não tem perdão. Não porque Deus não queira perdoar, é porque a pessoa chega num extremo de não acreditar mais que Deus possa perdoá-lo. Ora, nesse sentido, como nós rezamos hoje na novena, né, invocando Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, nós pedimos que ela lance o seu olhar sobre a Igreja que é santa e pecadora ao mesmo tempo, porque reúne no seu seio, não é, filhos santos e pecadores. Essa invocação Maria, Mãe da Igreja, foi instituída pelo Papa Paulo VI, né, no Concílio Vaticano II, no ano 1964. O Papa São João Paulo II introduziu na ladainha de Nossa Senhora, Maria, Mãe da Igreja. E o Papa Francisco instituiu a festa de Maria, Mãe da Igreja, na segunda-feira de Pentecostes. Começou no ano de 2021 esta celebração. Bem, para concluir, e para vocês entenderem aqui, que tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. Lançar as nossas preocupações no coração de Deus, estar nos braços do pastor, confiar em Maria, que é mãe da igreja, tudo tem a ver, porque Nossa Senhora, ela estava ao pé da cruz quando recebeu de Jesus a missão de cuidar da igreja. Quando Jesus disse para ela: eis o teu filho. São João representava a cada um de nós, representava toda a igreja. Por isso que logo em seguida Jesus já estava morto, mas Nosso Senhor permitiu que o seu lado fosse aberto. Como diz Santo Agostinho, o lado aberto de Cristo, que jorra sangue e água, representa a mesma igreja, que salva as almas através dos sacramentos, a Eucaristia, a confissão e todos os outros que são como que torrentes abundantes de graça e de amor, que o coração de Jesus faz derramar do seu lado, faz fluir sobre cada coração. E por isso que Jesus, quando Ele abre o seu lado, meus amados irmãos, é para poder constantemente arder de amor por nós e tornar-se acessível para que o seu interior seja um lugar de paz, de descanso para os santos e seja também um lugar de refúgio, de esconderijo para os pecadores. Maria Santíssima estava ali e ela recebeu também a igreja neste momento, ou seja, recebeu todos aqueles filhos pecadores que um dia precisariam da sua ajuda, da sua graça. E hoje a igreja precisa tanto de Nossa Senhora na crise que passa, porque a crise da igreja começa com a nossa deficiência, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de oração, com a nossa falta de conversão, com a nossa falta de amor e adesão à vontade de Deus, ou com os nossos medos e receios nas tribulações, ou com o nosso desespero quando Deus nos priva, ou com a nossa falta de confiança de buscar o perdão de nosso Senhor. Por isso, meus amados irmãos, assim encerrando, confiando na Virgem Maria, Mãe da Igreja, nós pedimos que ela nos ajude a alcançar a graça da perseverança final e um dia possuir a Deus no céu por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.